que ela viveu, né? Quais os embates, quais os conflitos, quais os temores, né? Quais os temores que ela tinha. E aí, continuando o estudo, por exemplo, o Evangelho de Marcos, ele acaba no capítulo 16. Como acaba o Evangelho de Marcos no 16? Não vou ler aqui não, mas veja em casa. As mulheres vão ao túmulo e encontram o túmulo vazio. Um anjo aparece a ela e diz: o túmulo está vazio, o Senhor não está mais aqui. Vão, avisem aos outros. E elas ficaram com medo e não contaram nada a ninguém. Reticentes. Ali acaba. As cópias mais antigas de Marcos, do século II, século III, século IV, acaba ali. Jesus não aparece, né? Ressuscitado. O que se tem é a notícia que ele ressuscitou, mas a visão não há. E muito pior, elas não contaram para ninguém quem escreveu o Evangelho. Né? Porém, coisa de mulher. Eu não falei nada. Eu sabia que ela Fala aí, eu vou ali fora furar um determinado pneu, volta já. Mas os evangelhos, por esse evangelho então, ele vai ser aceito, né? Hoje eu falei sobre João, podia falar de Marcos, né? Mas quando Marcos vai ser aceito, também um final é acrescentado. Esse final é aquele que aparece no discípulo de Emaús, né? Isso não está isso para nós é claramente uma invenção, né? Discípulos de Emaús e tal, é criada posterior, né? Porque são eles que são aí, vejam bem, as mulheres não contam para ninguém porque estão assustadas. Aí não acresce, o mestre aparece para o discípulo de Emaús, aí eles contam para os discípulos. Ou seja, exatamente, você resolve o problema de ninguém contar para os discípulos, porque na verdade não contaram, criando um casal, né? Porque o discípulo de Emaús, da forma como aparece no texto, ele subiu na literatura do mundo antigo, porque ali é um casal. Mas a igreja eram dois homens, né? Fica estranho. É melhor botar casal. Então você cria uma saída. Bota um casal andando, indo para Emaús, e Jesus aparece até eles, eles não conhecem e tal. Aí ele se manifesta, aí eles voltam para Jerusalém. E aí são eles que contam por isso. Não é mais, mas é que conta. Né? Veja, Marcos, o autor de Marcos, o autor de Marcana, faz questão de dizer que o mensageiro da ressurreição de Jesus não foi uma mulher, foi um homem, o discípulo de Jesus. E a qualidade era muito machista. A gente usa muito esse termo machista, a gente usa mais patriarcal. Né? Machista é um termo mais recente, é de 60, né? Patriarcal. É que eu até uso o termo também. Eles colocam dúvida, eu digo isso, porque quando ela chega, então quando é dada a ideia que ela traz a notícia da ressurreição, ele chega e diz, mas seria através dela, ela seria a pessoa. Sim, os embates ali, de toda essa questão, eu digo até que são comunidades, uma sociedade falocêntrica, né? O pênis é o centro, do pênis. Então, é preciso realmente alijar as mulheres, né, de testemunha da ressurreição, de pregadora da Boa Nova, né? E nós hoje sabemos que Maria Madalena, nós temos pelo menos 5 comunidades cristãs do primeiro século, 5 comunidades do primeiro século, fundadas em sua memória. E que ela é a personagem central da comunidade. Se ela é a fundadora, aí já extrapolar um pouquinho das evidências. Mas ela aparece em 5 textos diferentes de autores que nunca se viram como a figura central, aquela a quem Jesus delegou o ensino secreto. Quer dizer, não é à toa que esses secretos foram também, né, colocados sob suspeita. Mais alguma? Só o tempo. Infelizmente, nosso tempo. Né? Só queria fazer uma única. Ó, o tempo acabou, ninguém pode perguntar, mas só o Jorge. Continua falando sempre, né? Continua hierárquico, né, patriarcal.
comparação dos evangelhos, tem como traçar um perfil de Jesus? Pelos evangelhos? Baseado nos evangelhos. Canonizado. Os apócrifos também, mas tem como fazer um... Não. Bom, essa carta ela foi escrita no século XIII, século XIV. Né? Nesse tempo é que essa carta do senador Rubio é do século XIII, século XIV. Que ela surge numa época em que você tem várias pinturas sobre Jesus, pinturas e esculturas, né? E eu tenho um livro, né? As Faces de Jesus, que é um livrão que tem desde o século IV até hoje, todas as formas como Jesus foi retratado. Sem barba, com barba, careca, cabeludo, né? Várias retratações. Então, no século XIII, século XIV, né? A igreja vai dizer, olha, está uma bagunça isso aqui. Da mesma forma como no século III, né? Tem muito evangelho. Vamos fazer um corpo fechado de evangelhos. Olha, tem muita imagem de Jesus. Até porque começou a surgir seitas dizendo, olha, eu sigo Jesus com barba. Eu sigo Jesus sem barba. Então vamos resolver isso. Vamos dar um basta nisso. Como fazer então? Né? Hoje, no século XIII, no século XIV, você quer fazer isso? Tranquilo. Cria-se uma carta, dá para ela do século I, um senador, né? Viveu o tempo de Jesus, né? Vivendo-se uma carta, e diz que aquela carta foi descoberta no baú, onde será que e tal. Porém, essa carta hoje, em você trabalhar com ela tem para mais de 8 versões diferentes. Ela foi copiada e recopiada. E como é que fala? A emenda do próprio soneto, né? Porque cada versão tem um jeito diferente também. Né? O objetivo inicial de formatar a imagem de Jesus foi também se perdendo conforme ela foi sendo copiada. Então é uma carta apócrifa, né? Do século II, não do século I. E os cristãos, né? Do século I, do século II, do século III, até o século IV, não se preocupam em representar a figura humana de Jesus. Né? Jesus, quando se começa a representar Jesus, a sua representação é um peixe. Seja um peixe. Né? E depois ele aparece como um garoto, como um jovem. Né? É do século IV, do século V, ele aparece com barba. Então é muito mais uma preocupação de cristãos bem tardios, do que aqueles primeiros cristãos não importava para eles, né, a figura física de Jesus. Para João era nem humana, ele era Deus. Né? Então, isso é muito mais nosso, estamos lá. Né? É por causa dessa questão judaica, né? De representar. O judeu não pode fazer figura humana. Então isso corrobora, né? Enquanto esses cristãos são marcadamente judeus, mais judeus do que cristãos, não faz nenhum sentido para eles retratar Jesus. Quando esses movimentos cristãos começam a trazer para dentro de si, de nós, pagãos, politeístas, já tem uma outra visão do mundo, vocês nunca pintaram Jesus, como é que ele era? Não sei. Cria, né? E aí, infelizmente, nós temos um Jesus europeu, né? Branco, de olhos azuis, né? E o Jesus europeu. Né? O Jesus jamais seria dessa forma. Né? Maria Nazaré, loura de olhos azuis, né? Está mais para a romana do que para a judia, né? Mas isso é só isso para responder. Essa vontade de retratar Jesus é bem tardia, quando você já não é mais tão judeu como era antes. E na sua visão de mundo, não tem problema em representar figuras humanas. Por favor, né? Muito obrigado aí. Vocês estão satisfeitos? Vocês estão satisfeitos? Pô, agora já. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado aí pela sua. Queria pedir uma mulher para fazer a prece. Tá querendo sair mesmo. Eu gostaria de ouvir uma mulher falar prece.
levaremos juntos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, em extrema gratidão, porque aqui estamos numa tarde de sábado, unicamente com o objetivo de nos esclarecermos, de conhecermos um pouco mais os estudos, as verdades que nos esclarecem. A Ti, ó Pai, te agradecemos, porque chegamos aqui através do Teu chamado, que possamos valorizar a cada dia esta oportunidade divina, de através do Espiritismo, evoluirmos, crescermos, que esses conhecimentos, Senhor, não fiquem parados, não fiquem estagnados, mas que possam alimentar a nossa vontade, a nossa garra, as nossas atitudes no mundo, para que em breve possamos gozar de um mundo pacífico, possamos estar plenos em harmonia, agradecendo e louvando a todo instante. E assim, Senhor, com esses pequenos passos, caminhamos em Tua direção. O Senhor nos abençoe e nos ampare, por hoje e por todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Está aí. Muito obrigado. Quero essa noite em nome de todos. Acho que todos gostaram. As portas estão abertas, né? Ano que vem tem mais. De repente, semana que vem nós vamos ter a palestra do André Parente, que vai falar sobre a primeira parte do romance do Bezerra de Menezes, psicografado por Ivone Pereira, né? E espero que todos venham, porque também a dessa vai não dá, eu vou dizer que o outro não dá. só o Rio de Janeiro, Todos os sábados.